Gostaria que você esteja abrindo a tua Bíblia. Lucas capítulo 16 e o versículo 19 ao 31. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Porém, morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, é a Bíblia que está dizendo, no inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou neste fogo que me atormenta. Mas Abraão respondeu: lembre-se, filho, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, essa parte é a melhor parte, olha. Além disso, versículo 26, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí passar para nós. E o rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escute. O rico insistiu: não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existia um camarada que era muito rico, e ele não queria saber nada de Deus. E Lázaro estava à porta da sua casa. Muitos dizem que é parábola, isso aí não existe. Só que parábola com o nome de alguém, eu nunca vi isso. Jesus, ele chega e fala: existia uma figueira, ou então ele ia dizer assim: existia um pobre e existia um rico. Ele não está dizendo, existia um homem chamado Lázaro. Então parábola com nome não é parábola. E aí o rico morreu, e foi para o inferno. E Lázaro subiu para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. E chegando lá, o rico olhou para cima e viu Lázaro descansando. E vira e fala para Abraão assim: Abraão, pede com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e põe na minha língua, pois estou em tormento nessas chamas. E ele vira e fala assim: você na vida teve tudo. Teve oportunidade de conhecer a Deus, mas não quis, agora você fica aí no tormento. Mas Lázaro não. Lázaro sofreu os males, mas está aqui. Passou pela prova, pela tribulação. Ele diz: e outra coisa, entre nós há um abismo, de modo que quem está aí no inferno jamais passa para o céu. E quem está aqui no céu jamais passa para o inferno. Então eu quero dizer para você, se o homem está destinado a morrer uma só vez, quando você morre, sabe o que acontece? Você ou sobe ou você desce. Eu brinco sempre nas minhas pregações de que a morte é um elevador. Você entra e tem um assessorista sentado. Quando você entra, ele tem um livrinho na mão. E você fala: qual é o seu nome? Orlando. Aí ele vai lá na letra O. Ah, Orlando, não está aqui. Subsolo. Ah não, Orlando está aqui sim. Primeiro andar, vamos para o céu. Então, cada um de nós escolhe o lugar para onde quer morar. Deus, ele nos dá essa liberdade. Olha, a minha vida é a verdade. Eu disse aqui que eu fiz as coisas, vocês estão vendo aí. Eu falo que eu fiz as estrelas, o céu, o mar, a água, as árvores, os animais, os seres humanos. Vocês estão vendo. Agora, vai chegar depois para mim e dizer: ah, eu não sabia. Ah, mas eu não acreditei. Você vai colher aquilo que você plantar. Eu quero continuar agora em Mateus 1, 21. Diz assim a palavra de Deus. O anjo chega para Maria e diz assim, para José, e fala assim para ele: Maria dará luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu quero dizer para você que naquela época eles tinham um modo de estar se purificando dos seus pecados.
Então, se você pegar o livro de Levítico, de Êxodo, na lei de Moisés, dizia que existia o holocausto. E esse holocausto, o camarada pegava um dos seus cordeiros, eles têm muitos rebanhos, ia lá e sacrificava. Então, sabe como ele fazia? Ele fazia uma espécie de churrasqueira, digamos assim, que é o que a gente conhece aqui no Brasil. Ele segurava o pescoço desse cordeiro, põe uma faca da direita para a esquerda e cortava o pescoço dele. Nesse momento, o sangue que escorria ali purificava o pecado daquela pessoa, daquela família. Por isso que Deus enviou Jesus, e a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro que morria dia a dia para purificar os seus pecados, agora Deus resolveu acabar com esse sacrifício. Então ele disse assim: agora não matem mais cordeiro para mim. Eu vou enviar o meu cordeiro, que o sangue dele vai estar purificando o pecado da humanidade. Então era isso que acontecia com o holocausto. Aí Jesus veio. Quando Jesus chegou, ele foi rejeitado. E o povo não quis saber de Jesus. E crucificaram Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, hoje ele está nos dando a oportunidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Por quê? Quando Adão pecou, nós tivemos aquela separação com Deus. Então, o que juntava o povo de Deus era o sacrifício do holocausto, do cordeiro. Aí acabou esse holocausto, Deus enviou Jesus, que é ele que faz a nossa ligação com Deus agora, é através de Jesus Cristo. Então todos falam: mas todo mundo é filho de Deus. Você está errado. Nós somos criaturas. Papai e mamãe tiveram uma noite, nasceu o Orlandinho. Criatura. Agora, para mim me tornar filho de Deus, eu tenho que fazer algo. Então, Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus diz assim: ide e proclamai o Evangelho a toda criatura. Não a todos os filhos de Deus. Então nós somos criaturas. Em João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, olha a tua Bíblia lá. Todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Então, para você se tornar filho de Deus, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio aqui na terra, morreu por nós, e hoje é o único que intercede por mim e por você. Aí você vai ser salvo. Só que tem um detalhe, o diabo também acredita em Jesus. Sabe por quê? Ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo 4. Então ele vai para o céu? Ele não vai para o céu. Por quê? Porque ele não se arrepende dos seus pecados. Mas ele crê em Jesus. E sabe o que ele faz comigo e com você? Ele começa a nos mostrar no mundo coisas que vão nos afastar de Deus. Em Lucas capítulo 4, você vai ver Jesus sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia diz assim, o diabo levando Jesus ao mais alto do monte, mostra toda a terra, toda a sua glória, sua riqueza e seu esplendor. E diz assim a Jesus: tudo isto eu te darei, se me adorares, porque todo o poder e toda a glória foi dado a mim, e eu dou a quem eu quero. Sabe por que foi dado a ele? Porque o pecado entrou no mundo por Adão. Só que Jesus vira e fala assim: aparta de mim, Satanás. Jesus não virou para ele e falou: larga a mão de ser mentiroso, que é todo o poder foi lhe dado, o quê? Então ele quer dar toda a riqueza, então ele coloca a nossa confiança no dinheiro, em mulher bonita, num monte de coisa, mas não é o plano de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando Adão e Eva, eles entraram no mundo, Deus disse assim para eles: toma aqui a escritura da terra, eu fiz todas as coisas, cuida da terra, toma aqui a escritura. Quando a cobra veio e eles comeram o fruto proibido, ele fez assim: agora é minha essa escritura da terra. Então a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O Deus dessa era que cegou o entendimento das pessoas para não verem a glória de Deus. Então ele vai mentindo, enganando todo mundo, e nós estamos sendo condenados. Então, se você quer se tornar um filho de Deus, você tem que crer que Jesus Cristo é o Salvador, e que só através de Jesus é que você tem a ligação com Deus. Porque se tivesse mais alguém que intercedesse por mim e por você, Jesus não precisava ter morrido.